Olá, boa tarde. Então, gente, hoje o nosso assunto em matemática nós iremos falar sobre os ângulos. Mas o que seria ângulos? Ângulo, gente, é a região limitada por duas semirretas que têm a mesma origem. E em um ângulo, as duas semirretas recebem o nome de lados, tá? De lados. E chamamos de vértice o ponto de origem dessas semirretas. Vamos lá. Trouxe um exemplo aqui para vocês com um objeto meu, tá? Para vocês poderem entender melhor. Então, gente, nós chamamos de ângulo. Aqui, ó. Eu tenho meu grampeador, tá? Meu grampeador, ele tá aqui fechadinho. Eu abri ele dessa forma, tá? Eu abrindo ele dessa forma, eu aqui, ó, eu tenho aqui, ó, duas, tá? Duas semirretas que nós chamamos de lado, tá? São os lados. É como se eu tivesse um pontinho aqui, tá? Esse pontinho nós chamamos de vértice. E aqui, entre esse lado, entre um lado e outro, nós temos aqui o ângulo, tá? O ângulo. Isso é ângulo. Eu vou pedir para que vocês abram na página 116 e que vocês observem aí as figuras que tem para vocês poderem entender melhor olhando para elas, tá certo? Então, aqui eu tenho o meu objeto, que é um grampeador. Se eu abro ele desta forma, eu tenho aqui as minhas duas semirretas, tá? As minhas duas semirretas. É como se eu colocasse um pontinho aqui, tá? É como se eu colocasse aqui um pontinho. É como se eu colocasse aqui um pontinho, tá? Eu tenho um pontinho aqui que nós chamamos de vértice, que é o ponto de origem dessas semirretas, e entre um lado e outro, ó, eu tenho um ângulo, tá? O nome disso é ângulo. Aqui, agora eu vou mostrar com a minha tesoura, que inclusive a tesoura, ela tá até aí no livro de vocês como um exemplo, tá? Aqui, eu tenho a tesoura, ela está fechadinha. Se eu abro a tesoura e eu faço isso aqui, essa minha parte aqui do meio, ela formou um ângulo. Eu tenho duas semirretas, que chamamos de lado, tá? Aí, eu tenho aqui um ponto de encontro aqui, que nós chamamos de vértice, que é esse ponto de origem, no caso, o ponto de origem, e nós estamos obtendo aqui um ângulo, tá? O nome disso aqui é ângulo. E nós classificamos o ângulo, gente, nós classificamos um ângulo em reto, que mede 90 graus. Nós temos o ângulo agudo, que ele mede menos que 90 graus. E nós temos o ângulo obtuso, que ele mede mais que 90 graus. Vou mostrar aqui para vocês. O ângulo obtuso, ele mede mais que 90 graus e menos que 180 graus, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então, olhando, nós temos o reto, tá? O reto, ele é assim, ó. Estão vendo o ângulo dele? O ângulo reto? Estão vendo? O pontinho, que chamamos de vértice, tá? Que é o ponto de origem dessas semirretas, ó, estão vendo? Esse aqui é o reto, esse aqui é o agudo e esse aqui é o obtuso, tá? Aqui, todos esses aqui são ângulos, tá certo? E existem ângulos, gente, que têm o valor maior que 90 graus e eles recebem nomes especiais. Eu quero que vocês olhem aí, que vocês virem, coloquem aí na página 118. Aí na página 118 tá mostrando esses ângulos
que tem esses nomes aí especiais, que são os ângulos rasos. Eles aí têm, ó, eles medem aí 180 graus. É aquele famoso ângulo que falamos que ele dá a meia volta, tá? É o ângulo que dá a meia volta. Que é esse ângulo aí, ângulo raso, é o ângulo aí de meia volta. Nós temos também o ângulo de uma volta inteira, o ângulo de uma volta, tá? É esse que dá a volta completa. Ele tá aí no livro de vocês. Que ele, no caso, ele mede 360 graus, tá? 360 graus. Que é esse ângulo aí que vocês podem observar que é uma bolinha. Por que ele é uma bolinha? Porque ele deu uma volta completa. E por que no ângulo raso, o ângulo de cima, ele não fechou a bolinha? Porque ele é justamente esse ângulo de meia volta, ele não completou a volta toda. Se vocês pegarem o valor de 180 e somar com 180, ele vai dar aí esse resultado de 360, que é justamente esse ângulo de uma volta completa, tá? Só vocês olharem, vocês irem acompanhando aí no livro que vocês vão entender melhor isso, tá bom? E no quadrado, no retângulo, os 4 ângulos, eles são retos, tá? Quando nós temos a figura aí, que é o quadrado e o retângulo, nós observamos que o ângulo dele são ângulos retos, tá? Que é igual esse aqui, ó, que eu expliquei. Igual esse aqui. É só se eu pegar aqui e fechar o meu quadrado, aqui vai formar um ângulo, aqui na pontinha vai formar um ângulo, aqui nessa pontinha vai formar um ângulo e aqui nessa pontinha vai formar outro ângulo, certo? E no caso do retângulo é a mesma coisa. Eu falei do quadrado, no caso do retângulo é a mesma coisa. Eles formam ângulos retos. Os ângulos deles são retos. E dependendo do triângulo, agora eu falo no caso do triângulo, ele pode ter ângulos retos, agudos e obtusos, dependendo do triângulo. Entenderam? Então vamos lá, recapitulando aqui o que eu acabei de explicar, o que eu acabei de falar. Ângulo é a região limitada por duas semi-retas que têm a mesma origem. E em um ângulo, as duas semi-retas, elas recebem um nome, elas são chamadas de lados. E chamamos de vértice, tá? Vértice, o ponto de origem dessas semi-retas, tá? Só pra gente recapitular. Aqui, ó, temos o reto, ângulo reto, o ângulo agudo e o ângulo obtuso, tá? Tá certo? É isso aí, gente. Agora, depois da explicação, eu quero que vocês continuem lendo aí a página 116, 117, 118, que foi o que eu acabei de explicar. Vocês só vão olhar a figura aí para título, né, de um conhecimento a mais, mas foi exatamente o que eu acabei de explicar. E façam as páginas 119, tá, gente? É isso aí. Beijão pra vocês.